tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite máximo da resistência da nossa massa cefálica até dar cãibra no cérebro. Fala, incógnos seres! Sejam bem-vindos a mais um Cãibra no Cérebro aqui no Mundo Incógnos. Hoje, de novo, os três neurônios dessa vez serão eu, Leonardo Barão e Danilo Rocha. E aí, galera, tudo bem com vocês? Fala, Vini, tranquilo. Nossa, parece que nem tinha te visto. Nós não se vimos hoje, né? Nem um pouco. Não. Nem um pouco, sim, né? O interessante é assim, né? A produção tá tão boa que eu troquei de camiseta, pelo menos, pra falar, porra, a gente gravou um outro dia, sabe? Só pra não parecer que tá tudo no mesmo dia. Não, o negócio é assim, a gente tem que aproveitar os dias que tem pra fazer aqui, mas, Léo, eu acho que isso aí, na verdade, eu acho que é uma ilusão sua, você não tá achando, são falsas memórias essa sua que a gente se encontrou Mandela, hoje. isso aí, Léo, olha, ó. Efeito Mandela isso aí. Ou será que não? Será que é uma realidade paralela? Fique a dica. Nunca saberemos. Então, Léo, já que o Danilo puxou aqui, eu vou perguntar pra você, então, o que é o efeito Mandela? Muito bem, o efeito Mandela, ele é aquela... Por que tem esse nome, efeito Mandela? Muita gente achava que o Nelson Mandela, finado Nelson Mandela, tinha morrido na prisão em 94, quando na verdade ele tinha morrido em 2013. Né? Então criou-se isso, que é aquela falsa sensação de que não, mas essa cena ou essa situação era totalmente diferente, né? Esse termo ele foi criado a partir de acho que 2009 mais ou menos. Foi 2009 que foi criado e uma pesquisadora chamada Fiona Broman, que recebeu milhares de pessoas que juravam que Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80, né? Com direito à cerimônia televisionada, discursos, lágrimas e luto global. Só que ele só morreu em 2013. Então, esse cara, enterraram o cara antes da hora, milhões de pessoas compartilhando. Pô! Enterrar. Tanto é que eu lembro do velório do Nelson Mandela, em 2013, né? Que teve até figura de Estado, presidente dos Estados Unidos, enfim, né? Porque era o Obama. Mas foram conferir. Só que o que acontece? Muita gente jura, não somente. Não, dessa vez foi. Ah, tá. Só que o engraçado é que muita gente pega isso como exemplo, né? Mas tem outros fenômenos que acabam fazendo, e milhares de pessoas que juram de pé junto que aquilo ali não aconteceu do jeito que estava acostumado ou que viu. Eu acho que eu tenho um exemplo perfeito para isso, porque todo mundo tem uma versão do que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, né? Então, alguns talvez nem eram nascidos e outros, como o Léo, por exemplo, já deviam ter uns 60 anos de idade. Mas no caso, todo mundo fala, pô, eu tava assistindo a TV Globinho na hora do Dragon Ball, que isso, que aquilo, blá, teve aquele plantão da Globo. Eu, particularmente, não lembro de nada, porque além de ter 7 anos de idade, no momento que aconteceu o ataque às torres, né? Eu tava na escola, eu só cheguei no meio do dia vendo o jornal, né? Enfim, não lembro qual dos jornais, eu vou dar uma palhada aqui na memória. Mas, e a imagem das torres e tal. Mas é um surto coletivo, né? O pessoal falando, puta, tava fazendo todo mundo tava fazendo tal coisa, né? E é como se fosse também, eu acho que um mecanismo que a mente coletiva cria, né? Talvez até pra se proteger, né? De alguma situação, ou simplesmente contar uma história que faça sentido, né? É aquela famosa frase de vó, né? Que uma mentira contada 1000 vezes, às vezes se torna verdade. E às vezes o efeito Mandela tem esse efeito, né? Olha, desculpa aí o gerundismo, gente. Mas viu, Danilo?
Isso aí é um negócio, esse ponto que você colocou, a psicologia ela é entendida como um exemplo de falsa memória coletiva, exatamente como você colocou, né? Que é um fenômeno onde várias pessoas acabam se lembrando do mesmo fato, só que de maneira incorreta, imprecisa, né? E com convicção. Então, sempre há provas claras que elas estão erradas, então são detalhes, né? É chamado aqui nesse conceito de falsa memória, né, as memórias que não são gravadas com perfeição. Elas são reconstituídas pelo cérebro cada vez que são acessadas. Então, fatores como expectativas, emoções, contexto cultural e sugestões externas influenciam essa reconstrução. Aí, Léo e Rocha, a gente pode pegar um exemplo aqui, que nem, por exemplo, influências externas. Tem um filme que fala exatamente sobre isso, sobre essa questão do efeito Mandela, que é o filme A Origem, né, que é o Inception, de 2010, lá com Leonardo DiCaprio, né, que o filme mostra como memórias podem ser plantadas nos sonhos de alguém, alterando a sua realidade. Então, memórias falsas, dúvidas sobre o que é real e o que não são real é explorado. Então, é exatamente isso, é uma memória que nós implantamos, ou ela é implantada de alguma forma, não como no filme, mas eu digo nessa consciência coletiva, que se torna real e nunca aconteceu, né? Exatamente daquele fato, né? Eu ia fazer uma pergunta, então nesse caso, pode ser que seria como se fosse uma sugestão, porque muita gente pode falar, não, é verdade, como se fosse uma sugestão à mente. É uma sugestão. É uma sugestão. Pode ser. Ou como o Danilo colocou, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Né? Sim. E é engraçado que nós temos N exemplos na cultura. O Danilo pode falar melhor, porque, ao contrário de mim que tem 60 anos, ele que é um jovem garoto, ele já é um jovem garoto muito estudado. Muito vivido, né? Eu tenho várias entradas, inclusive, mostrando o quão vivido eu sou, né? Então, vamos falar aqui de um exemplo mais próximo, né? Inclusive, foi um dos exemplos que você compartilhou com a gente, né? Sobre a cauda do Pikachu. Então, aos amantes de Pokémon aí, fica essa dúvida, né? Que em abril de 1997 foi lançado o primeiro episódio de Pokémon. Aliás, foi um surto coletivo. Eu lembro na escola como que era maravilhoso. Ainda hoje é lembrado com muitos Pokémon. Desde o começo acompanhamos o herói Ash Ketchum e seu pequeno parceiro eletrizante Pikachu. As informações elas estão no aventurashistorias.com.br, inclusive, todas as referências para eles. E em 20 anos de história, são inúmeras as ilustrações do pequeno rato elétrico que podem ser encontradas na internet. Um número expressivo delas acabou sendo afetado justamente por efeito Mandela. Enquanto alguns acreditam que o Pikachu apresenta linhas pretas na ponta da sua cauda, a verdade é que ele só possui nas suas orelhas, né? Então, é um exemplo de que a vida inteira, né? Você olha para uma imagem e ela simplesmente não é aquilo que a gente para pra ver, né? Então dá aquele efeito mind-blowing, né? Do nosso famoso cara lá dos ETs, do History Channel, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele fica... George Tsoukalos. O do cabelo bonito? O do cabelo bonito, né? Exatamente, né? Mas, Danilo, isso aí levanta um ponto como, por exemplo, vamos lá. Lembranças sobre certas coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente está vendo agora. Puxa, a seleção brasileira não joga nada. O futebol já não é mais o que era. Né? O futebol em 2002 era bonito, era vistoso, dava gosto de ver Ronaldinho Gaúcho, de ver Ronaldo, Rivaldo. Cara, isso é ilusão. Eu me lembro perfeitamente. O povo descia o porrete. O Ronaldo tá gordo. É verdade. O Ronaldinho só joga no bar, não, ele tava no PSG ainda. O Rivaldo já tá em final de carreira, tá com o joelho arrebentado. O Roberto Carlos não sei o quê. O Cafu não sabe defender. E assim, cara. E hoje, por que tem isso? Porque foram campeões, se imprimiu que a mesma coisa, a seleção de Deus, né? Outra coisa, por exemplo, a seleção de 82 ficou como, nossa, o futebol mais vistoso. Cara, perdeu, sabe?
Você viu a diferença? Um perdeu e ficou aquele imaginário do belo futebol. Lógico, existem os registros que provam isso ali, ó, o bom futebol. Mas assim, não ganhou nada. E você pega uma seleção que foi pentacampeã do mundo, que jogou uma Copa, foi difícil, não foi lá essas grandes coisas a Copa, e hoje todo mundo, não, futebol daquela época era maravilhoso. E agora, a mesma coisa, se amanhã depois o Ancelotti pegar e botar esses caras pra jogar e ano que vem ganhar a Copa, melhor geração, Vinícius Júnior se torna o novo Pelé, né? Então é exatamente isso. Você tem um exemplo muito interessante disso, né? Porque coisas que são passionais para nós vamos ter a tendência, né, de aumentar a história como se fosse, né, as Mil Maravilhas, né? Então eu acho que o Léo pode falar até melhor do que eu, de diversos exemplos de pessoas históricas, né, que são retratadas como grande, né, como figuras assim que a própria descrição, né, do grito de independência ou morte, né, que a gente tem o famoso quadro no Museu do Ipiranga, que é esplêndido, né, mas que na realidade foge do contexto, né, daquilo que na verdade é uma bela dor de bela dor de barriga. Exato. O imaginário coletivo cria essa narrativa. E detalhe, nem cavalo tinha. Pedro tava foda. Exato. Eu acho que outro exemplo bacana é o filme do Shrek, né? Pastel em Santos foi mal. Exato. O primeiro filme do Shrek... A Marquesa que o diga do pastel, né? O primeiro filme do Shrek, eu gosto muito de um personagem que é o Lord Farquaad, né? Que ele é rei, né? O cara é o rei lá de Tudors, né? Tudors? Não. Tudors é a dinastia inglesa, eu não vou lembrar agora. Duloc, exato. Duloc. E que você vê, né? Ele tem aquela pose de rei, né? Ele tem aquela coisa do rei que é dono de si, que manda em tudo em todos, mas que quando vai ver, tipo, ele é retratado como um fodão, fortão. O cara tem, mano, 1,30 m de altura, sabe? Então, novamente, né? Como essas histórias elas são contadas, ou como essas histórias elas são descritas, elas vão fazer a diferença daqui, sei lá, 5 meses, 10 anos, 30 anos, né? Então, hoje em dia, a gente vê fenômenos, né? Como... Não sei, a Starlink, né? O que tá acontecendo agora com o Elon Musk, né? Que... Cara, Neuralink. Quem goste ou não... Neuralink. Exato, goste ou não, é isso, né? É tipo, nossa, vai ter gente que vai falar, puta, o Elon Musk conseguiu as coisas assim, né? Mas essa empresa dele, que fez tudo isso rápido. Mas que no fim das contas, como a informação, né? Por mais que ela esteja democratizada, não é todo mundo que vai ter o saco de acessar um Google da vida e falar, porra, como que foi todos os lançamentos da SpaceX, não, sabe? Mas nada, e ver dado por dado. Se o cara tiver a Neuralink, ele acessa mentalmente, ele já vai saber que já não... Porra, é verdade. Não é? Se de repente o cara tá lá, ele tem uma Neuralink lá, ele faz uma conexão, ele vai ter os dados precisos. Por quê, né, Léo? A nossa mente, ela não busca dados precisos, ela não busca dados precisos, ela busca informações que só deem sentido, é só isso, né? Fato. Mas você sabe que você falou é interessante porque tem pessoas, eu acho que muitas vezes eu sou assim, assiste um filme quando criança, coisa assim, quando é mais jovem, fala, nossa, que filme legal pra caramba, aí assiste de novo e fala, eu não acredito que eu gostava disso. Nossa, que diálogo ruim é esse? Né? A nossa memória vai fazer isso. Ou às vezes acontece o contrário. É que você não estava assistindo direito. A gente vê o negócio, você fala, pô... Mas eu vou pegar isso. Acho que o Danilo não vai entender, mas o Vinícius vai entender. Durante muito tempo, durante muitos anos, décadas, a gente sempre botou Star Trek V como o pior filme de Star Trek, até vir Sessão 31. E você começa a assistir o filme e falar, pô, não é tão ruim assim, dá pra arrumar aqui, tá, essa parte foi legal, você vai ver, não é tão ruim assim, dá pra consertar. Porque um filme fraco, mas ele se torna menos ruim, igual o Star Wars 1, Ameaça Fantasma. Hoje, perto desses 3 filmes que saíram recentemente, meu Deus, hoje o pessoal elevou... O Jar Jar Binks é lindo! Tanto é verdade que o episódio 3, mês passado, voltou no cinema e arrecadou mais uma baba de dinheiro.
Quer dizer, mudou, Uhum. você percebe, até mesmo o próprio ator, o Hayden Christensen, que na época todo mundo descia a porrada no cara. Porra, o cara hoje vai Já aclamado, né? Hoje ele é aclamado, o cara até chora, porque imagina que o cara não passou na época, né? Até ser taxado, hoje ele tá aí. Então é exatamente isso que vocês estão colocando. Você vê como as percepções elas vão mudando, né? Que eles falaram, não tinha dados, mas você vai conferindo essa por método de comparação, você começa a analisar, fala assim, não, então peraí, é um ato falho mesmo, né? Eu acho que também tem uma coisa a ver que com o passar Sim, das gerações, né, a mentalidade das pessoas elas vão mudando, né? Então a gente para pra pensar que com o passar do tempo nós vamos esquecendo, nós vamos envelhecendo e consequentemente esquecendo de algumas coisas, mas e também adicionando experiências novas na nossa vida, né? Então isso que você falou sobre filmes, eu falo assim, né? Na minha adolescência eu era muito crítico à série Harry Potter, de maneira geral. Porque, claro, eu comecei a assistir Harry Potter 1 lá em 2002, quando lançou, né? Que é a Pedra Filosofal. Na mente da criança, aquilo ali foi maravilhoso, né? Eu fui na data de estreia, eu e minha mãe, a gente esperou numa fila gigantesca no Shopping Supermarket. Quem conhece, lembra como que era horrível. Era horrível aquela época que você precisava ir na bilheteria comprar o ticket e esperar 3 horas até eles liberarem a sala de cinema. Mas que quando chegou na minha adolescência, eu falava, nossa, que bosta isso, gente. Ah, que porcaria, tal. Mas, e depois, e algumas pessoas concordavam, né? Mas que depois de um tempo, falam, nossa, parece que envelheceu bem, né? Essa ideia de envelheceu bem, né? Parece que tem esse lado de que com o amadurecimento de um público-alvo, ou talvez até mesmo o amadurecimento de uma pessoa específica, ou até mesmo da obra em si, né? Ela faça mais sentido, né? A gente não sabe os retratos históricos, mas sei lá, quando Da Vinci pintou a Mona Lisa, acredito que não foi todo mundo que quando viu aquilo falou, nossa, cara, que obra de arte, né? Eu vi hoje isso que você falou, uma imagem gerada por IA desse VO3 aí do Google, né? Que tá o Leonardo da Vinci pintando o quadro, aí ele termina e fala, pronto. Terminei. E ela tá rindo sim, mas só ela sabe do quê. Agora vamos ver quem vai entender essa porra daqui uns 500 anos. Exatamente, sabe? Mas você sabe o que é engraçado? Você sabe o que é engraçado? Você pegou o exemplo da Mona Lisa. Muita gente não sabe que a Mona Lisa só ganhou um destaque também porque ela foi roubada uma vez. Né? Ela ganhou esse destaque, nossa, esse quadro, por isso que ela é tão protegida. Porque ela foi roubada. Então o que acontece? Vocês falaram, às vezes a gente cria uma realidade, nossa, sempre foi feito para ser famoso. Não, era um dos vários quadros do Leonardo da Vinci. Ele só ganhou destaque por causa desse evento. Só que a gente cria uma realidade, uma redoma, uma ficção, né? E que aquilo ali se torna verdade. Não sei se faz sentido. Faz isso aí. Então, Léo, você tá. Pode falar. Fala aqui que você ia falar. Quer dizer, então, Léo, que daqui 20 anos você vai estar falando que. O pessoal vai estar falando que Star Wars 9, aquela porcaria. Vai estar falando, não, pô, o negócio tá como, sei lá, 5.9 no IMDb. Agora a gente pode colocar com um 9.0. Filme bom, pô. No, God! No, God, please, no! 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 É muita suspensão de descrença aí, hein, Léo? Episódio 1. Então, tem gente que passa pano pra filme ruim. Eu não sou um deles. Eu sou um cara que, se o filme é ruim, eu falo que o filme é ruim. Mas acontece o que aconteceu com a trilogia prequel. Muita gente, até pouco tempo atrás, metia o pau no episódio 1, 2, 3. Agora ama esse negócio. Eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que ninguém... Eu espero que não. Mas aí a gente pode entrar também em um outro filme que retrata, assim, esse tema central do efeito Mandela, né? No caso, pelo menos, o efeito raiz, né, desse efeito Mandela, que são as falsas memórias e as percepções distorcidas da realidade, que é o próprio filme do Matrix, que é a realidade ilusória, né? Que é a ideia de que o mundo não é exatamente o que ele parece, né? Então, é assim, é exatamente isso. E aí, recai para uma coisa, já é, digamos assim, um pouquinho mais viajando na maionese, a gente poderia colocar, que seria uma percepção
que se trata de que nós estamos sempre transitando pelas nuances, né, do espaço-tempo do que são consideradas as realidades alternativas. Que, na verdade, essas memórias falsas que a gente tem poderiam ser memórias que, de alguma forma, elas existiram em alguma outra realidade. Isso daí é uma outra doideira. Caramba, isso aí tá parecendo muito Interstellar, sabe? Aí pra coisa... É isso aí, pessoal. Então chegamos aqui ao fim de mais um Quebra no Cérebro aqui no Mundo Incógnos. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o like. O like é você indicando para o YouTube que o nosso vídeo é relevante. Se inscreva, seja você também mais um Incógnos ser. Faça parte deste mundo de incógnos que está crescendo cada dia mais. Então nos vemos no próximo Mundo Incógnos. Valeu! Valeu!